E aí, pessoal, nessa aula a gente vai ver a segunda forma, tá, de trabalhar com execução de tarefas mais longas aí dentro do Android, que é utilizando services ou intent services, tá ok? Vamos lá então. Seguindo aí, então, nossa aula, a gente vai começar aqui a falar sobre services e intent services, tá? Antes de entrar em cada um especificamente. Qual que é a característica comum aí para esses dois itens aí, tá? Então, os serviços, eles vão servir para o Android para que a gente possa trabalhar com processamento longo em background, tá? Assim como a gente viu lá com Thread, com Async Task. Só que aqui tem uma diferença, tá? Os serviços, eles ficam sendo executados mesmo depois que o teu aplicativo seja fechado, tá? Mesmo que o teu aplicativo não esteja em memória, o serviço continua em execução. Diferente lá da Sync Task ou de uma thread que ela era vinculada ao aplicativo, né, à activity, e daí quando você fechava essa activity, aquela Async Task, aquela thread, ela morria junto. Os serviços eles não têm interface gráfica, tá? Então o ideal é até que você não interaja com a interface gráfica utilizando os serviços. Se você precisar fazer algum tipo de coisa assim, você pode estar lançando uma notificação para o usuário na área de notificações para avisar ele que alguma coisa foi concluída ou que o serviço que estava sendo executado parou ou alguma coisa assim. Ah, o serviço ele não é um processo separado, tá, dentro do sistema Android. Ele roda no mesmo processo do componente que iniciou ele, tá? Então ele não cria um processo separado dentro do sistema para executar o serviço. Embora você possa fazer isso daí, tá? Mas por padrão ele sempre vai rodar no mesmo processo do componente que iniciou ele, tá? Pode ser uma activity, um broadcast receiver, alguma outra coisa aí. E o serviço, ele não é uma thread, tá? Então, o que acontece? Quando você inicia um serviço, ele vai rodar na tua thread principal. Então, ele não é uma thread separada, tá? Isso daí já deixa explícito pra gente aí que se você for trabalhar com serviços e precisar fazer alguma coisa, você vai precisar estar criando uma thread igual a gente fez no vídeo passado lá que a gente estava trabalhando lá com a Sync Task e com o Run on UI Thread, tá ok? Então, entrando mais especificamente na classe Services aqui, antes da gente ir para o Intent Services aí, a classe Services, tudo que você faz dentro dela é executado dentro da main thread, tá? Então, ela trabalha com esse conceito aqui. Então, se você precisar fazer alguma coisa dentro dela, você vai precisar criar uma thread e dentro dessa thread executar o que você precisa. Senão, o que vai ocorrer? Você vai mandar iniciar o teu serviço e por ele estar sendo executado na main thread e não estar sendo vinculado a nenhuma activity, ele pode acabar bloqueando o aparelho, tá? Ele bloqueia a tua interface e o usuário não vai poder fazer mais nada ali, porque ele vai estar rodando dentro da main thread, tá? Então, o ideal é que você abra uma nova thread para poder estar fazendo o que você precisa. Para a gente poder trabalhar com services, a gente vai ter que estender a classe service, registrar ela no manifest, tá? Isso aqui é um passo que é o mesmo pro intent service quanto para essa parte de service. E daí tudo que a gente precise fazer, a gente vai estar escrevendo aí dentro do nosso método aqui, o onStartCommand. É ele que faz todo o processo de trabalhar com o serviço aí pra gente. Então, antes de continuar a explicação aqui, a gente vai pegar aí o nosso Android Studio e vamos pegar aqui e criar um novo projeto nele. Vamos chamar aqui o nosso projeto aí de serviços. Tá, ele não aceita cedilha, tá ok? Então ele já passa para você lá que não tem caracteres ilegais. Serviços. Vamos dar um next. Next. Empty activity. Finish. Só aguardar criar o projeto aí. Projeto criado aí, vamos fazer só aquelas modificações de sempre, hein? Então aí nosso projetinho. Então para a gente começar a trabalhar aí com a parte de services, né? Então vamos lá criar uma classe e fazer ela estender a classe service. Nossa, aí tá, então vamos pegar aqui, botão direito, new, Java Class.
Vamos chamar aqui de meu serviço. Extend service. Vamos implementar aqui os métodos. Então ele traz aqui para a gente um método onBind para sobrescrever. Eu vou entrar em detalhes nisso aqui depois, tá? Então para a gente isso aqui agora não vai ser necessário. E o que a gente vai precisar aqui é o onStartCommand, tá? Que é esse método aqui. Então é ele que vai fazer todo o trabalho para a gente aí de estar rodando o nosso serviço. E daí vamos pegar o nosso serviço aí e registrar ele lá no nosso manifest. Vamos pegar aqui, service. Opa. Criar uma ação aqui para o nosso serviço responder. Tá ok. Então aí está o nosso serviço registrado lá no manifest. E daí o que a gente vai fazer aqui é adicionar um botão aí. Vamos colocar aqui mais um. Vamos chamar aqui de iniciar serviço. E aqui de parar serviço. Vamos definir aqui um clique deles. Iniciar serviço. Parar serviço. Certo. Agora vamos criar lá na nossa Active os métodos. Serviço. Parar serviço. Beleza. Então tá aí criados os nossos métodos para iniciar e parar o nosso serviço. Tá ok. Vamos implementar aqui então o nosso iniciar serviço, tá? A gente vai chamar aqui o start service, tá? Ele recebe uma intent, que é aquela intent que o nosso service vai capturar, que está registrado aqui no manifest, tá? Então eu vou até selecionar aqui, copiar isso aqui. Vamos criar nossa intent aqui. Start service e o parar serviço, stop service. Também recebe uma intent aí para especificar qual o serviço que vai ser parado. E daí aqui a gente tem um detalhezinho em relação à questão do start service e do stop service aí, tá ok? Quando a gente trabalha aí com serviços a partir da API 19 aí, ou da Lollipop, agora eu não vou me lembrar bem aí, ele não deixa você trabalhar com intents nesse formato aqui, que são as intents implícitas, tá? Então você não consegue disparar intents implícitas para iniciar um serviço, tá? A partir dessas APIs aí, o Android ele te obriga a trabalhar com intents explícitas, que é quando você passa o nome da classe, tá? Então você teria que fazer algo assim. A gente teria que pegar aqui e passar o contexto. Meu serviço.class, tá? Para trabalhar com uma intent explícita. Só que a gente não vai trabalhar assim, né, tá? Mas só para mostrar que a partir dessas versões ele obriga você a fazer assim. Mas tem uma forma da gente contornar isso daí, que é reduzindo a ação do nosso serviço ao nosso pacote ali do nosso projeto. Tá? Então, inclusive, ele trabalha com essa questão de utilizar intents explícitas de forma forçada, justamente para aumentar a questão da segurança e não permitir que outros aplicativos iniciem um serviço que pertence ao teu projeto. Então, a gente vai fazer o seguinte aqui, it set package, e a gente vai pegar aqui
até antes do nome da nossa ação ali. Tá? Então vocês só copiam aqui. Isso aqui ele vai fazer com que as intents só possam ser utilizadas dentro de componentes que estejam dentro desse pacote aqui, tá? Então, aí ele reduz o escopo do nosso serviço ao nosso projeto. Então, é uma forma de você conseguir trabalhar com intents implícitas, reduzindo o escopo dela de trabalho, tá? Não precisando utilizar intents explícitas, que é o que as APIs mais novas forçam você a fazer. Então a gente vai fazer aqui também isso no nosso stop service, tá ok? Então, mas não é obrigatório. Então você ou trabalha assim, setando set package, ou você trabalha com a intent explícita e passa o nome do serviço lá, .class, tá? Ele vai funcionar da mesma forma. Então aqui a gente vai iniciar o serviço, parar ele, e dentro do nosso serviço aqui, então, dentro do nosso onStartCommand, como eu falei, o serviço ele não é uma thread, tá? Então, para que a gente possa fazer as coisas aqui, a gente precisa criar uma thread para que isso daí não bloqueie a thread principal, tá? Então a gente vai pegar aqui, new thread, nosso método run.start, tá ok? E daí vamos fazer o seguinte aqui, while, vamos colocar aqui quanto status. Vamos criar aqui uma global private boolean status. Status igual true. Log.i, nosso logzinho aí, né? E o nosso thread.sleep, um segundo, só para que a gente possa realmente dar essa ideia de que algum processamento pesado está ocorrendo, né? E a gente tem que criar o nosso i também aqui. Então vamos lá. Int o0. Tá ok? Então aí ele vai executar a nossa thread dentro do onStartCommand. Então sempre façam isso. Vocês têm que abrir uma thread aí para que ele não bloqueie a thread principal quando o serviço for iniciado, tá? Quando a gente mandar parar o nosso serviço, ele vai chamar o onDestroy. E daí aqui a gente vai pegar o nosso status e setar para false. Daí isso aqui faz com que as threads que estejam executando, elas sejam paradas, tá? Quando a gente trabalha com serviços, ele permite que você trabalhe com várias threads executando de forma concorrente, tá? A gente vai ver isso aqui quando eu for trabalhar aí. E quando você trabalha com o intent service, você não tem essa possibilidade, tá? Então, se você precisar executar alguma coisa com um serviço e isso precisa ser trabalhado de forma concorrente, você vai ter que trabalhar com service, vai ter que criar uma thread e fazer todo o controle aí, tá? Senão, se você não tiver essa questão no teu projeto e tipo, eu só preciso de uma thread, então você pode trabalhar com intent service, tá, tranquilamente. Então, em relação aos parâmetros que a gente tem aqui do nosso onStartCommand, tá? Então, quando você mandar o start service, essa intent que está sendo passada aqui, ela é recebida, tá, no onStartCommand aqui. Então, você pode estar trabalhando com ela aí. Ele tem aqui um item, segundo parâmetro, que é um flags, tá? Esse flags, ele pode ser algum desses itens aqui, tá? 0, que é o default, que é quando você inicia um novo serviço. Então ele vai criar ali todo o processo, daí ele vai passar uma flag 0 para você. Aí a gente tem start flag retry e start flag redelivery, tá? Que funcionam em conjunto com a saída do onStartCommand, que é um desses três parâmetros aqui, tá? Então, o onStartCommand, ele tem um return int, que é alguma dessas constantes aqui, tá? Start not stick, start stick e start redelivery intent. Qual que é a diferença aí, tá? O default é o start stick. No start stick, ele fala que se o teu processo, teu serviço, ele for matado, né, ou for excluído aí pelo sistema por algum motivo, de repente precisou de memória, alguma coisa assim,
ele vai reiniciar sozinho, tá? Só que ele não vai passar essa intent de volta aqui, tá? Então essa intent vai vir vazia para você. Então ele não recupera os valores da intent aqui, tá? Isso é o que faz o start stick. O start not stick, ele diz que quando o teu serviço estiver rodando e ele porventura precise ser matado aí, ele não vai voltar novamente, tá? Então o sistema Android mata ele e não reinicia o teu serviço automaticamente. Então você vai ter que reiniciar na mão isso daí depois. E o Start Redelivery Intent, ele faz a mesma coisa que o Start Stick, tá? Então ele reinicia o teu serviço, só que aqui agora ele passa a intent de volta, tá? Então ele recupera a intent para entregar ela novamente e para que você possa trabalhar em cima dela. Então voltando aqui em relação às flags, né? Então como eu falei, o 0 é o default, que ele passa ali. O Start Flag Retry, ele vai retornar para você tanto no Start Stick quanto no Start Redelivery Intent, tá? Em que situação? Quando você mandar iniciar o serviço, só que ele não chega nem a conseguir executar o que ele precisa, tá? Ele não chega nem a iniciar. Você manda iniciar, mas o serviço é matado antes dele conseguir iniciar, tá? Então daí ele vai passar a flag Start Flag Retry, tá? Aqui no segundo parâmetro. É bem difícil da gente conseguir simular isso daí, tá dentro da nossa programação aqui, mas é só para que vocês saibam que tem essa possibilidade. E o Start Flag Redeliver, ele trabalha só com essa saída aqui, tá? Com a Start Redelivery Intent. Então, sempre que ele fizer um Start Redelivery Intent, essa flag aqui vai ser setada para Start Flag Redelivery, para indicar que esse processo está reiniciando, recebendo uma intent. E daí, só que assim, essa questão das flags, você pode acabar tratando elas em cima da intent também, tá? Então, assim, quando você manda o start stick, que ele só reinicia, a intent, ela vem nula para você. Quando você faz o start redelivery intent, a intent que está vindo como parâmetro aqui, ela não vem nula. Então, você pode fazer um if para verificar se esse parâmetro intent é nulo ou não. Tá? Então, acaba que fica um pouco sem utilidade esse parâmetro flags aqui. E o Start ID é o ID do serviço. No caso aqui vai ser o ID da thread, que vai estar iniciando. Tá? Então cada thread nova tem um novo Start ID. Tá? Então esse aqui é um identificador da thread que você está iniciando. Em relação aos retornos ali, você pode mudar isso aqui. Tá? Então como eu disse, ó, se você chamar o return pegando o construtor aqui do... O construtor não, ou um start comment da classe Py, ele vai pegar sempre start stick para você, tá? Para você mudar isso aqui, é só você vir aqui, start not stick, por exemplo. Então o teu serviço, quando ele morrer, ele não vai ser mais reiniciado aí, tá? Um outro ponto importante aqui de quando a gente trabalha com serviços também é utilizar o método aqui que é o stop self, tá? O stop self ele para o serviço, tá? Então ele que manda parar o serviço sozinho, tá? Então a gente vai colocar isso aqui dentro da nossa thread para que quando ela termine de executar o while dela, ela vai cair aqui no stop self e daí ela mata o serviço caso ela esteja sendo executada. Ou você pode mandar matar só a thread, tá? Só ela e não o serviço como um todo. Imaginando que, por exemplo, você tem aí 3, 4 threads sendo executadas de forma concorrente, tá? Então, se você mandar só um stop self, ele vai parar tudo e aí você perde o teu serviço inteiro. Ou você pode pegar aqui no teu stop self e passar o start ID. Start ID. E aí você mata só essa thread aqui em específico, tá? Então ela terminou de executar, ela é matada e o serviço continua a execução dele aí, tá ok? Então vamos pegar aqui e rodar agora o nosso serviço aí, para a gente testar. Então manda rodar lá. Então aí nosso aplicativo, tá? Então você vai vir aí, manda iniciar o serviço. Tá? Ele vai estar rodando aqui no nosso log. Tá? Então você pode vir aqui, ó, aperta no voltar, ele vai tirar a nossa aplicação da memória. Só para mostrar para vocês aqui que o serviço ele continua sendo executado mesmo que o teu aplicativo não esteja em execução, tá? Então você pode utilizar isso daí para estar fazendo alguma tarefa
que você precise para o teu aplicativo sem que o usuário precise estar dentro dele. Tá diferente lá da SyncTask, onde ela é ligada à Activity e o usuário tem que estar usando o aplicativo para que você tenha algum tipo de retorno aí. Então vamos abrir aqui de volta. Serviços. Tá? Então abrir aqui. Parar serviço. Tá? Ele para a execução ali do nosso serviço. Só limpar aqui. Quando a gente utiliza ali a classe Service, como eu falei, você consegue disparar threads concorrentes. Então vamos fazer o seguinte aqui. Você dá, clicar uma vez, mais uma, mais uma, mais uma. Então a gente tem 4 threads sendo executadas de forma concorrente aí, tá? Então vamos mandar parar aqui. Ele vai parar todas elas, porque o nosso serviço, a propriedade de status, né, ela está sendo compartilhada por todas as threads. Então quando você manda destruir, ele seta como false e todas elas morrem ao mesmo tempo aí, tá ok? Então é só lembrar aí que quando você for trabalhar com a classe Service, você tem que trabalhar aqui dentro do onStart command, criando uma nova thread, tá ok? E daí fazendo o trabalho todo dentro da thread aqui. Inicia o serviço pelo Start Service e daí pelo Stop Service, tá ok? Vamos fazer mais algumas coisinhas aqui, tá? Em relação ao ciclo de vida dos serviços aí. Vamos colocar aqui log app on create, só para mostrar para vocês aqui. Vamos mandar rodar novamente. Então nosso aplicativo aí tá. Então vamos mandar iniciar de volta aqui. Tá, vou clicar mais uma vez. Então o que que acontece aí, ó? Vamos clicar aqui. Quando você está trabalhando com um serviço, deixa eu só parar. Ele chama o onCreate uma vez para criar o teu serviço, tá? E iniciar ele. E de todas as chamadas posteriores, ele só chama o onStartCommand, tá? Então o onCreate ele é feito só uma vez quando você trabalha com o serviço. Então assim, se de repente você quiser trabalhar com a classe Service e você precisa só de uma thread, você não vai trabalhar de forma concorrente, você pode estar colocando essa thread aqui dentro do teu onCreate mesmo, tá? Então não tem necessidade de trabalhar no onStartCommand, porque você vai criar essa thread só uma vez mesmo, então não tem a necessidade de estar trabalhando aqui embaixo. Mas se você for trabalhar de forma concorrente, você tem que estar utilizando o onStartCommand, tá? Até porque o onCreate é chamado só uma vez. Então, depois que o serviço é criado, ele só vai chamando o onStartCommand e daí o onDestroy, né? Que é quando a gente para o serviço. Aí ele, para iniciar novamente, ele chama o onCreate novamente, tá? Então, como o nosso serviço está parado, ó, mandar iniciar, ele chama o onCreate novamente, tá ok? Então, só para mostrar aí como que funciona o ciclo de vida do nosso aplicativo. Vamos fazer o seguinte aqui, para simular agora, para vocês verem essa saída aqui, tá? Do Start Not Stick e das outras ali. A gente vai fazer o seguinte aqui, ó, manda iniciar o serviço, tá? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai matar a nossa aplicação, que é pelo xizinho que tem aqui do Android Monitor, tá? Então, vem aqui. Então, ele vai pegar, terminar a nossa aplicação, ele mata o serviço também, tá? Então, ó, tá tudo aí. Matou tudo. Então é isso daí é o que faz o Start Not Stick. Então é o nosso serviço, ele não voltou, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar o Start Stick. Vamos mandar rodar lá. Então aí o nosso serviço novamente, nosso aplicativo, só que agora com Start Stick, tá? Então vamos pegar aqui e mandar iniciar. E agora a gente vai matar novamente aqui. Ó, ele criou de volta o nosso serviço e está refazendo ali o processo. Tá, vamos mandar matar de novo. Ó, criou, iniciou de novo. Tá? Então esse daí é o nosso Start Stick. Tá? Então quando você faz aqui, trabalha com Start Stick ou trabalha com Start Redelivery Intent,
ele vai sempre reiniciar o teu serviço se você matar ele, ou o seu sistema matar o teu serviço sem que ele tenha terminado a execução dele. Serviços, vamos mandar parar aqui. Tá ok? Com o start stick, a nossa intent aqui, a gente vai fazer o seguinte, só para que vocês possam ver aqui também. Então, if intent diferente de null, log.i, vamos pegar aqui, mandar rodar. Então, em nosso aplicativo, tá? Vamos mandar iniciar. Então, olha, criou lá o serviço, iniciou ele e ele recebeu uma intent com valores, tá? Na primeira execução. Vamos mandar matar aqui. Então, o sistema reiniciou ele, só que a intent veio nula agora, tá ok? Então, quando você trabalha aí com o start stick, tá? Esse parâmetro intent aqui, se o serviço precisar reiniciar, tá? O sistema precisar reiniciar ele vai vir com valores nulos na intent, tá? Então, nunca passe em nada de importante para intent se você estiver trabalhando com start stick, porque se o teu serviço precisar reiniciar, você não vai conseguir capturar esses valores novamente para poder estar trabalhando. Vou só parar aqui. E daí a gente tem o start redeliver intent, tá? Vamos só pegar aqui, então mandar rodar. Então, ok. Então lá nosso aplicativo agora com o start redeliver intent. Então mandar iniciar aqui. Então na primeira inicialização a intent com valores. Vamos matar. Agora ele demora um pouquinho mais, tá? Porque ele tem que salvar a intent para reenviar ela na inicialização do serviço. Então ó, ele reiniciou o nosso serviço e a intent veio de volta com valores, tá? Então quando você trabalha com... Vamos só parar aqui. Quando você trabalha com o Start Redelivery Intent, ele reinicia o teu serviço, só que ele salva os valores que estavam dentro da intent aqui para que eles possam ser reutilizados dentro do teu serviço. Caso você precise desses valores aí, eles sejam parte da lógica aqui, da parte da programação do teu serviço, tá? Então, esses são os 3 parâmetros que a gente tem de retorno aí, tá? Então, Start Not Stick, que não reinicia. Start Stick que reinicia, mas a intent é nula, e Start Redelivery Intent que reinicia, só que a intent daí ela é passada com os valores que já estavam dentro dela, tá ok? Então isso daí é a nossa classe Service, bem simplesinha para trabalhar, tá? Não tem muito esquema aí. Então tá, para iniciar o serviço Start Service, para parar um Stop Service, indicando a intent que você quer disparar, registrando o serviço lá no manifest, e daí trabalhando com a classe Service aí no onStartCommand e trabalhando com uma thread aí, tá ok? Seguindo aqui nosso conteúdo, vamos agora aqui para o nosso Intent Services, tá? Então, o Intent Services, como eu falei, ele não trabalha com threads concorrentes, tá? Então, como que funciona? O Intent Service, quando você clica, por exemplo, 2 vezes lá no botão para iniciar o serviço, ele vai colocar as threads que você está mandando executar em uma fila. E daí ele executa a primeira thread, terminou, pega a segunda da fila, executa, terminou, pega a terceira e assim por diante, tá? Então ele trabalha com uma fila de threads e vai executando uma após a outra, tá? Ele não trabalha de forma concorrente. Quando a gente trabalha com Intent Services, vocês não precisam usar o Stop Self, igual a gente fez ali, porque o próprio Intent Services ele cuida disso daí pra gente, tá? Então ele mesmo faz essa parada. Não é necessário criar uma thread, então você não precisa iniciar nenhuma thread, nem usar run, nem nada. Então o Intent Service ele já gerencia isso pra gente. Todo o processo de trabalho do Intent Services, em vez de ser dentro do onStartCommand, ele vai ser dentro do onHandleIntent, tá ok? E ele tem um detalhezinho em relação ao redelivery ali que eu já vou explicar para vocês, tá? Então, vamos pegar aqui e vamos criar uma nova classe de serviço, só que eu vou chamar aqui de meu
intent service. Vamos colocar aqui extends intent service. Vamos implementar aqui, ele manda implementar o onHandleIntent, tá? E ele fica em vermelhinho aqui, porque o intent service ele precisa de um construtor, tá? Ele está até mostrando a mensagem ali de um construtor default. Então a gente vai colocar aqui o nosso construtor. Esse construtor ele é vazio e ele recebe o próprio nome da classe ali para identificar as threads que vão sendo executadas a partir dele, tá? Isso aqui é o próprio sistema que utiliza, tá? Então isso aqui não tem importância nenhuma para a gente agora. E daí no onHandleIntent é onde você vai estar iniciando o teu serviço, tá? É aqui que você vai fazer todo o trabalho. Então você vai fazer o seguinte, que a gente vai pegar o nosso aqui, meu serviço, e do onStartCommand, vamos pegar aqui e criar o nosso boolean. O nosso onDestroy status igual false. Tá, é os mesmos parâmetros que a gente já tinha lá, tá? Status false. Tá, status false, propriedade lá. E daí o que está dentro do onStartCommand aqui a gente vai pegar. Vamos copiar isso aqui e colocar aqui dentro do nosso onHandleIntent. E daí vamos precisar fazer algumas modificações aqui. Primeiro que a gente não precisa do stop self. Tá? Aqui quando o handleIntent ele terminar, ele mesmo já para ali pra gente. Daí você tem a intent aqui, tá? Que você pode estar fazendo esse tratamento também. Se ele tem com valores ou se ela está vindo nula, tá? Então isso aqui vocês podem deixar. A nossa thread aqui, vocês vão tirar. E a execução pesada nossa, tá? Então mandando executar, fazendo log, dorme, tá? Então ó, você não precisa de nenhuma thread dentro do onHandleIntent. Quando você der um start service e esse serviço estender o intent service, ele vai mandar para cá, tá? Para o onHandleIntent. Ele não vai mandar para o onStartCommand, tá ok? Então vamos pegar aqui. Eu vou fazer um logzinho aqui. Opa. Vamos pegar o log aqui do destroy também. E daí o que a gente vai fazer aqui, tá? Então vamos pegar a nossa activity aqui, para que vocês tenham um exemplo aí, tanto utilizando a classe service quanto a intent service. Eu vou colocar mais uns botões aqui. Vamos pegar aqui o nosso... Vamos colocar aqui iniciar intent service, parar intent service. Só para que vocês tenham essa diferenciação, né? Iniciar ITS, parar ITS. Aí. Vamos pegar aqui nossa activity. Vou copiar aqui, tá? Porque é exatamente a mesma coisa. Iniciar ITS, parar ITS. Vou chamar aqui de ação 2, tá ok? E lá no nosso manifesto a gente tem que registrar esse service aí, que agora é por estender no intent service. Meu intent service. E ele vai capturar o ação 2. Tá? Então aqui estende a classe service, vai pegar ação. E aqui estende intent service, vai pegar ação 2. Tá? Então a gente tem o nosso intent aí, intent service, tá? Com onHandleIntent. Vamos pegar aqui e mandar rodar. Dá um ok. Só um detalhezinho aqui, tá? No intent service, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos adicionar mais uma condição de parada no nosso while aqui, tá? Só para que eu possa mostrar para vocês essa questão da fila aqui. Tá? Então, i menor igual a 10. Aí agora sim, agora manda rodar lá. Então nosso aplicativo aí, tá? Então só deixa eu expandir aqui.
Então vamos mandar iniciar nosso intent service, tá? Então cliquei uma vez, vou clicar mais uma aqui. Então ó, percebam que diferente do service, ele não disparou uma thread concorrente, tá? Então ó, terminou a contagem, ó, ele vai iniciar o próximo da fila. Se eu clicar mais uma vez, ó, ele não inicia uma outra thread. Então ele vai terminar de executar essa, e a hora que terminar essa aqui, ele pega a próxima da fila para fazer a execução. Vamos parar aqui. Tá, então essa é a principal diferença do intent service com o service, tá? O intent service, então, ele trabalha de forma sequencial, tá? Usando, ele dispara o handle intent e ele vai executar o que está aqui dentro até terminar. Terminou, ele pega a próxima thread da fila, tá? Então o handle intent ele já faz uma thread interna nele aqui. E uma outra diferença, né, que pelo fato da gente não precisar criar thread, já está acho que meio que explícito isso, que o intent service ele não trabalha na main thread, tá? Então, diferente do service, que ele trabalha na main thread, se você não criar uma thread nova aqui, ele vai bloquear a tua tela. O intent service, ele já tem uma thread interna nele, tá? Então, ele já não roda dentro da main thread, tá? Então, ele já gerencia isso daí pra gente. Então, assim, quando você for criar um serviço, se for para trabalhar só com uma thread, você pode utilizar um intent service, tá? Ele vai fazer o mesmo trabalho para você que você fizesse estendendo a classe service. E quando você for trabalhar com a service e precisar trabalhar com mais de uma thread, tá, de forma concorrente, você tem que gerenciar todo esse processo aí de concorrência, tá? Senão você acaba consumindo aí demais o processamento e a memória do dispositivo do usuário e a tua aplicação ela vai ficar bem ruim, tá? Então, se for trabalhar com um service e precisar trabalhar com concorrência, só tenha atenção em como tratar isso daí, tá? As condições de parada e tudo mais para que não consuma demais os recursos do dispositivo do usuário, tá ok? Então, esse daí é o nosso service e o nosso intent service, bem tranquilo, tá? Só que aqui o nosso serviço ele está executando em segundo plano, e daí quando a gente termina ele, você poderia ir lançar uma notificação, alguma coisa assim, tá? E existe também uma opção de você pegar o teu serviço e a Activity mandar ações para ele, tá? Então, tipo, a Activity pode perguntar para o serviço em que determinado ponto do processamento que ele está, ou para pedir para que o serviço execute alguma outra coisa que a Activity vai passando sob demanda. Como que você vai fazer isso daí, tá? Então, dentro dos serviços, ele tem esse método aqui que é o onBind, tá? Que é o que vai permitir essa conexão entre a Activity e um serviço, tá? Esse onBind aqui vocês podem implementar ele tanto num service quanto num intent service, tá? Então não tem diferença nenhuma. Inclusive, como o intent service é um filho de service, ele tem todos os métodos que o service também tem. Então, só seguindo nossa aula aí. Então, a parte de bind services aí, ela serve para que você possa se conectar a um serviço que já está em execução, tá? Então, o teu serviço está lá executando, digamos que ele foi criado através de um broadcast receiver, e aí você abriu o tua Activity e a tua Activity quer se conectar a esse serviço, tá? Para fazer algum tipo de ação. Então, você vai fazer isso aí utilizando um bind service. No bind service, ele vincula o serviço ao ciclo de vida da aplicação, tá? Então a Activity tem que estar aberta para que ele possa estar vinculado ao serviço e fazer esses pedidos para o serviço. A gente vai trabalhar aqui com a interface InBinder, que é essa que já tem aqui para a gente dentro do serviço, tá? E com a Service Connection para fazer daí a conexão com o serviço aí, tá? Então, para a gente trabalhar com isso aqui, o que a gente vai fazer aí? A gente vai pegar aqui e criar uma interface, tá? Vamos chamar aqui de controle serviço. Tá, a nossa interface aí, ela vai ter, vamos colocar aqui get i, tá? Então ela vai pegar aquele i nosso aqui que a gente fica no while, tá? Então ela vai pegar e passar esse i aqui lá para nossa Activity quando ela se conectar ao nosso serviço. Então a gente está implementando aí. Opa. Detalhezinho, né? Mandei gerar uma classe aqui, é uma interface. Interface.
Agora sim. Então a gente tem uma interface aí e controle serviço, tá? Por que eu estou trabalhando com uma interface aqui, tá? Quando a gente for trabalhar aqui no onBind, você vai ter que retornar uma implementação, tá, de iMbinder. E assim, essa implementação normalmente vai ser o teu próprio serviço. Só que se você utilizar e retornar o teu serviço mesmo, a tua Activity ela vai ter acesso aos métodos onCreate, onDestroy, onStartCommand e qualquer outros métodos públicos que você tenha dentro do teu serviço. O que não é interessante, porque esses métodos aqui eles são do serviço, né? Eles são responsabilidades do serviço para criar ele, destruir, iniciar threads. Então, não tem por que você expor esses métodos para a Activity poder trabalhar, tá? Então, por isso que a gente está criando uma interface e daí a gente vai disponibilizar através desse iMbinder a nossa interface. E daí isso restringe o que a Activity consegue acessar do nosso serviço. Então aqui a gente está dizendo que a Activity só vai conseguir recuperar o valor de i que a gente tem dentro do serviço, tá ok? E daí o que a gente vai fazer aqui? Então a gente agora criado a nossa interface ali, então a gente tem que mandar o nosso serviço e implementar ela aqui. E controle serviço. A gente tem o nosso método getI ali. Vamos pegar aqui e fazer o seguinte. Private int. Vou chamar aqui de contador. Contador recebe e return contador. Tá ok? Então aí a nossa Activity, quando ela se conectar ao nosso serviço, ela vai ter acesso só a esse método getI, porque a gente vai trabalhar com a interface lá na Activity. E daí a gente precisa criar uma classe agora aqui dentro, uma classe interna, não precisaria ser interna, mas fica mais fácil de trabalhar internamente, que é uma classe que vai ser um iMbinder, tá? Então a gente vai pegar aqui e fazer o seguinte aí. A gente vai pegar aqui e criar nossa classe aí, public class meu serviço binder extends binder, tá? E a gente vai fazer esse binder aí retornar a nossa interface aqui e controle serviço. E controle serviço get serviço return meu serviço.class. Então a gente está retornando a classe meu serviço, como ela implementa a interface, então também é válido passar ela aqui como um retorno da nossa interface. E daí no nosso onBind aqui, vocês têm que retornar, tá? Ele pede aqui um retorno de alguma classe que implemente a interface binder, eBinder. Isso o nosso binder aqui já faz, tá? Então a gente está criando uma classe que estende binder, que implementa a iMbinder, tá? Então a gente vai fazer o seguinte aqui, então você vai retornar new meu serviço binder, tá? E daí, a partir disso aqui, lá na Activity, ele vai conseguir, através do get serviço, se conectar ao nosso serviço e acessar o método getI, tá? Então, feito isso daí, a gente vai lá para a nossa Activity. E daí aqui na nossa Activity, a gente vai fazer o seguinte antes aqui, tá? Então, vamos só pegar aqui, eu vou criar um botão aqui. Vamos chamar de recuperar contador. E vamos colocar aqui um large text. Vamos colocar um ID nele. txt contador. Beleza. Vamos lá para nossa Activity. Vou só copiar aqui, só para aproveitar o contador. E aqui a gente vai pegar o nosso text view lá,
Então vamos pegar aqui private text view contador txt contador recebe text view find view by id rd txt contador. Beleza? Aí a gente tem a nossa referência para o contador para poder atualizar, tá? E a gente precisa agora criar o nosso service connection, que é o que vai permitir fazer a conexão aí com o nosso serviço. Então vamos pegar aqui e trabalhar com o nosso service connection, tá? Vamos criar aqui service connection, new service connection. Ele vai trazer alguns métodos aqui que a gente precisa implementar. Então, quando o serviço estiver se conectando e quando o serviço for desconectado, tá? O que você vai fazer? Vamos precisar de mais alguns botões aqui. Vamos colocar aqui mais um só, na verdade. Não. Escutar serviço. E parar escutar. Escutar. Parar escutar. Tá ok? Vamos lá na nossa main activity. Parar, escutar. Beleza. Agora voltando aqui para o nosso Service Connection, a gente vai criar aqui um atributo da nossa interface lá e controle serviço. E vamos trabalhar aqui então agora. Então a gente vai criar aí pegar o nosso serviço aqui, tá? Que está vindo pelo nosso binder. Então a gente tem que pegar lá dentro aqui do nosso serviço, o meu serviço binder. Cadê activity? Meu serviço binder. Conexão igual a meu serviço binder. Service. Tá? Então ele recebe o service ali. E a gente está só fazendo o cast dele aqui para ele apontar para nossa implementação lá. E daí a gente vai pegar a nossa interface ali e controle serviço recebe conexão, ponto, get serviço, tá? Quando você fizer aí o get serviço, ele vai retornar para você o meu serviço.dis, que é a nossa classe, só que ele vai retornar a interface implementada, né? Então ele vai retornar o método getI aqui implementado. Então se você pegar, por exemplo, quer fazer i controle serviço ponto, ele só retorna para você o getI. Tá? Então, quando você trabalha com uma interface aí, ele facilita porque você consegue expor só o que você precisa do teu serviço e não ele como um todo. E aqui no nosso onService Disconnected, a gente vai pegar nosso atributo, só setar como null, tá? E daí aqui no nosso escutar, a gente vai pegar aqui e colocar um bind service, tá? Ele recebe uma intent, que é essa mesma aqui do iniciar serviço. Vamos passar aqui a nossa intent. Ele recebe a conexão, que é o nosso service connection. E ele tem um terceiro parâmetro ali, que é uma flagzinha, que diz pra gente que no bind ele pode iniciar o serviço caso o serviço não esteja rodando, ou ele só vai se conectar ao serviço já em execução, tá? Então, se você passar 0, ele só se conecta ao serviço que já está em execução. E se você passar aqui bind auto create, ele vai iniciar o serviço e daí vai se conectar a ele, tá? O ideal é que você trabalhe ali com 0, tá? E só inicie o serviço através do start service e daí utilize o bind só para se conectar a esse serviço. E daí para parar o nosso bind aqui, né, para parar de escutar o nosso serviço aí, vamos colocar aqui um bind service
e passar o Service Connection, tá? Vou criar alguns logs aqui pra gente. Escutando o serviço. Parou de escutar. Vamos colocar aqui nos outros também que a gente tem, de iniciar, parar, iniciar serviço, parar serviço. Tá ok? Então, aí, agora falta só a gente trabalhar ali, para atualizar a nossa interface, né? Então, a gente vai atualizar aí o nosso text view com o contador. Cadê o nosso método contador aqui? Então, vou colocar lá txt contador.setText. E daí ele vai pegar a nossa iControle serviço.getI. Vamos mandar rodar lá. Ok. Então aí nosso aplicativo, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Como a nossa escuta está escutando a ação, que é o da classe service lá, né? Então a gente vai pegar aqui, iniciar serviço. Então nosso serviço está rodando ali. Daí a gente vai criar o nosso bind aqui agora. Então mandar escutar o serviço, ó, escutando o serviço. E a partir desse momento a nossa activity ela está ligada ao service. Então agora eu posso fazer o seguinte, que eu vou recuperar o contador. Então ele vai recuperando o contador para a gente lá que o serviço está executando. Tá, vamos parar de escutar e parar o nosso serviço. Tá, ok? Então esse daí é o nosso bind. Então você sempre vai utilizar o bind quando você precisar se conectar a um serviço para poder estar recuperando valores dele ou mandar ele fazer uma determinada ação. E o Start Service para mandar iniciar um serviço em segundo plano, tá? Então só lembrar que o Service ou o Intent Service ele fica rodando mesmo com o aplicativo fechado, tá ok? Qual que é a utilidade de trabalhar aí com o Start Service e com o Bind Service? Você poderia, por exemplo, fazer um aplicativo para execução de músicas, que é um exemplo bem clássico, onde o usuário, por exemplo, escolhe uma música, dá um play nela e daí ele sai do aplicativo para fazer alguma outra coisa. A música ela tem que continuar tocando, tá? Então ela vai ficar sendo executada dentro de um service, só que daí o usuário pode abrir o aplicativo de volta para pausar a música, parar, e daí esse pausar e esse parar, ele faz o bind para se conectar ao serviço que está executando a música. E daí ele pode fazer essas ações de pausar e parar a música ou tocar ela de volta, escolher uma outra música. Tá? Então você pode utilizar o bind e o start service para esses tipos de coisas aí. Tá? Você não é obrigado a utilizar os dois, mas o bind, para ele ser utilizado, ele tem que se conectar a um serviço que esteja em execução. Tá? Então não tem como trabalhar com bind se um serviço não estiver em execução. Tanto que, como eu mostrei aqui, você pode usar aí o bind auto create. Tá? E daí, se o serviço não estiver sendo executado, ele vai iniciar o serviço para daí poder se conectar. Tá? Mas o normal é a gente trabalhar com 0 e você iniciar o serviço e daí usar um bind para se conectar a ele. Tá, ok? Então essa aí é a nossa aula de hoje sobre serviços, intent services e a parte de bind para se conectar em serviço. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal.